Câmara corporal em político ladrão, vagabundo, para poder conversar com o prefeito na hora de fazer acerto, a Polícia Federal já prender. Chega de hipocrisia no Brasil. E eu gasto dinheiro lá no Paraná de emenda com Ratinho Júnior, é com fuzil, não é com câmara. Tá pro inferno. Você acha que você já viu de tudo, né? Pois bem, Sargento Farrur vai colocar petista em seu devido lugar. Que vídeo sensacional esse aqui. E eu peço pra você ficar até o final que você não vai se arrepender. Realmente, ele vai colocar o petista no seu lugar, petista defendendo mais uma vez bandido contra a sociedade. E o Sargento Farrur, com maestria, vem responder à altura. Já vai deixando o like, compartilhando ao máximo, pra gente chegar ao máximo de pessoas. Fica até o final, ó. Respondendo ao nobre deputado que perguntou algum estudo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que os batalhões que aderiram câmeras reduziram em 76,2% sua letalidade. E o uso de câmera corporal também reduz a violência policial, porque coíbe abusos e mais. O uso de câmeras corporais é um benefício para as próprias corporações. Há um estudo, por exemplo, do Departamento de Política de Nova York, que mostrou que o uso de câmeras corporais levou à redução de denúncias registradas contra policiais em 21%. E mais, para finalizar, uma pesquisa do Datafolha mostrou que 88% da população é favorável ao uso de câmeras corporais. Então, em favor da democracia, do anseio popular e dos próprios policiais, votamos sim a retirada de pauta. E quem é contrário está indo contra os policiais, porque as pesquisas têm mostrado que a câmera corporal é importante, inclusive, para as próprias corporações. Obrigado. Presidente, primeiramente o PSD orienta não a retirada e conforme a deputada Duda citou alguns números ali, 70 e não sei quantos por cento de letalidade a menos, são 72% de vagabundo a mais, né? Porque pode ter certeza que deixaram de matar vagabundo. Uma falha grave da polícia nesse sentido, porque vagabundo bom é vagabundo morto. Esse tipo de câmera só serve para inibir o policial. O policial, aconteceu isso com o Cabo Santana. O Cabo Santana, preocupado em não arrumar uma bronca, preocupado em não dar um tiro num vagabundo, quase morreu. Quase morreu. Tava com a arma na mão, teria que ter dado um tiro na barriga daquele vagabundo e no outro que tava filmando para largar a mão de ser sem vergonha, porque induz o cara, ó, trabalhador. Agora eu quero ver o pastor Henrique vir falar aqui que esse cara é trabalhador, que é gente boa, que a polícia foi ruim com ele e ele era inocente. Agora esse morador vagabundo que ficou filmando lá e outros, muitos moradores vagabundos que defendem criminosos, tem que ir pro mármore do inferno também junto. Por quê? Porque tirou a atenção do policial, o policial quase morreu. Eu vou falar, fosse com outros policiais, o Cabo Santana agiu perfeitamente, tanto que eu tenho aqui uma moção de aplausos para ele e vou pedir para o governador e para a Comissão de Promoção de Praças que ele receba a medalha de sangue, que é a maior honraria da Polícia Militar, e seja promovido a sargento por bravura, porque perseguiu, perdeu-se dos seus companheiros, né, e não desistiu em nenhum momento, mostrou ser corajoso. E aqui o pastor veio falar de um policial que matou um vagabundo aí, um morador de rua, mas em nenhum momento abriu a boca para defender o Cabo Santana, que tomou um tiro no pescoço, defendendo a sociedade. Sábado eu conversei com o Derrite, esse vagabundo que atirou no Cabo Santana fez uma senhora ajoelhar falando que ia matar ela para tomar o celular. Essa mulher tá apavorada e ainda, né, por pouco não morreu, visto que esse vagabundo mostrou do que ele é capaz. Câmara corporal em político ladrão, vagabundo, para poder conversar com o prefeito na hora de fazer acerto, a Polícia Federal já prender. Chega de hipocrisia no Brasil. E eu gasto dinheiro lá no Paraná de emenda com Ratinho Júnior, é com fuzil, não é com câmara. Ah, pro inferno.
Minutos para a apresentação da questão de ordem para a deputada Duda Salabert. Obrigado, presidente. Está na pauta da reunião três requerimentos, moção de louvor ao ex-presidente e agora preso Jair Bolsonaro. E eu apresentei uma moção de louvor ao deputado federal. Deputada, a senhora não está apresentando a sua questão de ordem. Qual é a questão de ordem? Não, Vossa Excelência tem que apresentar a questão de ordem. Aqui a gente fala... Não, a senhora não está. A senhora está citando Jair Bolsonaro, a senhora está citando fatores que não estão relacionados. Atente-se à questão de ordem. A questão de ordem é, na pauta da comissão, há 3 requerimentos referindo-se a moções de louvor ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu protocolei um requerimento. Deputada, nós estamos na reunião de projetos. Se a senhora quiser discutir a reunião de requerimentos, a senhora discute na reunião de requerimentos. Não, é uma questão de ordem em relação à reunião, presidente. Ele não. Essa reunião trata sobre projetos. A senhora está mencionando requerimentos que serão votados na segunda reunião. A senhora permanecerá com o seu direito à questão de ordem na segunda reunião. Mas eu tenho que terminar, é atinente. Essa questão de ordem não é atinente a essa reunião. De ordem, presidente. Tem que terminar a questão de ordem. O senhor concedeu a questão de ordem. O senhor autoriza a questão de ordem e retira. Então, retomando. Há 3 requerimentos de moção a louvor ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu protocolei um requerimento de moção a louvor ao deputado federal Nicolas Ferreira por ter favorecido a justiça brasileira ao acelerar o processo. Deputada, nos termos do artigo 175, inciso 1 do Regimento Interno, os deputados não poderão desviar da questão em debate. Peço a Vossa Excelência que se atenha ao tema da proposição em apreciação. Mas eu quero falar com quem entende bastante sobre o que acontece na dinâmica aqui do Rio de Janeiro, que é o Leandro Stoliar. Ele que é o nosso analista convidado da CNN Brasil, não só aqui no Novo Dia, mas durante toda a nossa programação. Leandro, seja muito bem-vindo, um prazer falar com você. Antes de olhar para a operação em si, Leandro, queria olhar contigo sobre o que é a atuação do Comando Vermelho no Rio. A gente conversava com o Edson, que está em Olaria, e destacava exatamente a expansão do crime organizado nessa região da capital fluminense. O que explica essa expansão da facção criminosa no Rio de Janeiro? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia para quem assiste o CNN Novo Dia. Carol, o Edson explicou bem aí a situação de como é a logística ali do Complexo do Alemão e também do Complexo da Penha. 64 mortos é um número oficial e, como o Edson falou muito bem, esses números de mortos e feridos, eles vão aumentando ao ponto que a polícia vai descobrindo o que aconteceu, quem são essas pessoas, ao ponto que essas pessoas são levadas para os hospitais e aí são contabilizadas como feridas ou, quando não resistem, como mortos. Então, esses números mudam realmente, isso é muito comum em meio a essas operações gigantescas feitas pela Polícia do Rio. O que se sabe até agora é que 2 criminosos mortos dentro desses 60, né, porque 4 eram policiais e 60 criminosos suspeitos, 2 eram da Bahia e 1 do Espírito Santo. Isso significa que o Comando Vermelho já tem tentáculos em outros estados do Brasil, principalmente em estados do Norte e do Nordeste. Alguns anos atrás, houve aquela rebelião lá no Amazonas, em que a família do Norte fechou algumas cadeias, criou uma rebelião ali dentro das cadeias, e essa família do Norte, a polícia já descobriu que tem relação, tem ligação com o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Significa que o Comando Vermelho já começa a expandir, a ter ramificações em vários estados do Brasil, e esses criminosos, quando são procurados, vão para o Rio e buscam um abrigo no quartel-general, digamos assim, do Comando Vermelho, que é o Complexo Alemão e também o Complexo da Penha. A gente tem alguns nomes aqui, que são nomes que a CNN já mostrou ontem e hoje também, mas é bom repetir, que são os nomes dos policiais mortos. O Marcos Vinícius Cardoso Carvalho, de 51 anos, conhecido como Máscara, e o Rodrigo Veloso Cabral, de 34 anos. Os 2 outros policiais eram PMs do BOP, do Batalhão de Operações Especiais, o Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, e o Herbert Carvalho da Fonseca, de 39 anos. Por que eu estou dando esses nomes? Porque
Tradicionalmente, quem costuma cobrir esse tipo de operação no Rio de Janeiro, eu fiquei como repórter no Rio durante 15 anos, cobrindo diariamente essas operações, sabe que o Batalhão de Operações Especiais não aceita de maneira fácil esse tipo de situação. Quando um policial do Batalhão de Operações Especiais é baleado, é morto, o BOP monta operações para tentar encontrar esses criminosos que atiraram nos policiais. E aí é muito difícil, numa operação tão grande como essa, saber de onde partiram exatamente os tiros que atingiram os policiais. Mas é bom a gente dizer que o BOP provavelmente vai criar operações, vai montar operações para ir atrás desses suspeitos que ainda não foram presos nem mortos nessa mega operação de ontem, justamente para tentar dar uma resposta a esses criminosos. Paralelamente a isso, a Polícia Civil do Rio enviou uma nota chamando essas ações dos criminosos do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha de covardes e deixando claro que haverá uma retaliação em relação ao Comando Vermelho. Então, não só a Polícia Militar, o BOP, que tradicionalmente faz isso, mas também agora a Polícia Civil. Então, eu vou chamar uma arte para a gente entender um pouco. O Edson já mostrou muito bem onde fica o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, mas é bom a gente mostrar no mapa para a pessoa que está em casa poder entender. Então, vamos lá. O Complexo do Alemão é esse menor embaixo e o Complexo da Penha é um pouco maior. São 26 comunidades ao todo, ali no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, e onde moram cerca de 154 mil pessoas. Significa que a maioria dessas pessoas, claro, são pessoas de bem, pessoas que não têm relação com o tráfico de drogas, mas há muitos traficantes ali, muito mais do que em outras comunidades, justamente pela complexidade de favelas, de comunidades que há no Complexo do Alemão, o que facilita a ação dos criminosos e dificulta a ação da polícia na hora de fazer uma operação. Tanto é que essa operação foi feita com 2.500 homens para poder entrar no Complexo do Alemão. Eu conversei com uma fonte ontem mesmo, durante a noite, que me contou o seguinte, uma fonte da polícia, e ela me contou que essa operação foi montada de um dia para o outro. Ela começou na segunda-feira, durante uma ação de criminosos do Chapadão, que é uma outra comunidade que fica ali em Costa Barros, pertinho da Pavuna, que a gente chama no Rio de subúrbio, mas a gente pode tratar como Zona Norte, porque no Rio não há Zona Leste. Então, esses traficantes saíram da comunidade do Chapadão para invadir, para tomar os pontos de vendas de drogas na comunidade da Pedreira, que fica do lado da comunidade do Chapadão. E aí, a comunidade da Pedreira, ela é dominada por uma outra facção criminosa. E aí a polícia foi lá para acabar com essa guerra, descobriu que os traficantes do Chapadão pediram apoio ao Complexo do Alemão para que um grupo fosse para lá ajudar nessa tomada de território. E aí, com isso, a polícia montou essa operação no Complexo do Alemão, já que, teoricamente, com esse pedido de apoio, o Alemão ficaria desguarnecido. Então, na teoria, ficaria mais fácil da polícia entrar no Complexo do Alemão e impedir o retorno desses traficantes. Mas eles não souberam da operação, eles voltaram para o Alemão e aí aconteceu essa guerra que a gente vem noticiando aqui na CNN. Carol. Muito obrigado por chegarem até o final. Que lapada épica, bicho. O Sargento Farruch, cada vez mais eu fico mais fã dele, ó. Só para saber que você chegou até o final aqui, escreve aí, libertem Bolsonaro aqui nos comentários. Escreve aí para eu saber que você chegou até o final. Muito obrigado por ficar nesse vídeo. A gente volta com mais informações logo mais. Fique de olho no canal. Se inscreve e ativa o sino para você não perder absolutamente nada. Todos os dias, lives e vídeos interessantíssimos sobre a política no Brasil, aqui no Direita no Brasil. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.